Os evangelhos de Jesus, descrito por Mateus, os capítulo 1, dos versículos 18 em diante. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece no reino da glória do Pai. E eu oro agora em nome de Jesus, para que esta mensagem, esta noite, venha falar aos corações poderosamente. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo tratará conosco, cuidará de nós, Pai. O Senhor falará conosco. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem desta noite, talvez seja a sua necessidade, talvez a sua maior necessidade, dentre todas que você já tem. Esta mensagem esta noite, talvez você chegou aqui, só Deus sabe como está o seu coração. De todas as coisas que você já enfrentou, de tudo que você já passou, de tudo que você já viu, que você já viveu, de tudo que você já experimentou, de todos os caminhos que você já atravessou, de todas as tempestades que se levantaram contra a sua vida, talvez o que você está vivendo nesse exato momento é a pior de todas as circunstâncias de sua vida. Esta palavra que me vem ao meu coração como um sentimento, uma palavra chamada medo. Oh, glória a Deus! Este tema desta mensagem, esta noite, trata do nascimento do Filho de Deus, mas antes mesmo dele vir a este mundo, foi brotado, ou melhor, brotou no coração de José este sentimento chamado medo. Nós temos medo de tudo, nós temos medo da vida, nós temos medo da morte, nós temos medo de viver, nós temos medo de morrer, temos medo de como vamos envelhecer, temos medo de como vamos atravessar o dia de amanhã, temos medo de como vamos atravessar o próximo mês que se inicia no domingo, temos medo de como será o restante do ano, temos medo de quando recebemos um diagnóstico que não vai ao nosso favor, também temos medo de quando vemos alguém nascer e nos chamar de pai, de mãe, temos medo de como será ao longo desta vida, temos medo de quando começamos a sentir dores do nosso corpo e a nossa idade já começa a dar sinais de que estamos envelhecendo. Temos medo de quando uma porta se fecha, também temos medo de quando outras se abrem. Temos medo
de quando olhamos para o futuro e nele não há segurança. Mas esta noite o Senhor vem tratar conosco sobre aquele, em nome daquele, a partir já do seu nascimento, aquele que venceu todo espírito de medo, aleluia, aquele que venceu todo medo, todas as tribulações, as adversidades. Hoje a palavra de Deus, o Espírito Santo, nosso Deus, vem tratar com o seu medo, com o meu medo, no nascimento daquele que levou por nome Emanuel, Deus convosco, Deus conosco, aleluia. Hoje, esta noite, o tema principal desta mensagem, vencendo os nossos medos, glória a Deus. Todos nós, em uma altura ou em uma área da nossa vida, outra, qualquer momento, sentimos medo. A velhice, medo da solidão, de ficar doente, de não se casar, casados, medo de terminar o casamento, temos medo da altura, temos medo da profundidade, temos medo de ficar pobre, etc. O medo que às vezes impera sobre a nossa vida. Se você nunca teve, você está tendo, talvez você ainda não teve, mas pode ter certeza que um dia você terá. Todos nós, irmãos. Aqui nesta mensagem, esta noite, nós percebemos que quando o anjo do Senhor se apresentou a Zacarias, dizendo que Deus ouviu a sua oração de anos e que sua esposa conceberia um filho, a Bíblia diz que ele teve medo. Zacarias também teve medo. O anjo visita Maria em Nazaré e apresentou-se a ela e disse: Maria, não tenha medo, sou eu. Quando você vira a página anterior, você vê Maria expressando medo. Quando José está fugindo para não difamar Maria, pois estava somente noivo dela e ela já estava grávida, então ele optou em fugir. E o anjo diz a José: não tenha medo, aleluia. Esta noite o Senhor vem tratar com o seu sentimento, com o meu sentimento, que não tem como fugir dele. Quando nos decepcionamos conosco, quando coisas se levantam sobre a nossa vida, talvez até hoje, o que tem imperado em sua vida foi o sentimento de medo. Mas Jesus está aqui para te curar, aleluia. Jesus está aqui para tirar o seu espírito de medo e colocar sobre a sua vida um espírito de valentia, aleluia, para que você venha superar os seus medos, aleluia. Os pastores de Belém, a mesma coisa. O anjo do Senhor apresentou a eles e disse: não tenha medo, pois hoje nascerá o Salvador do mundo, aleluia. A nossa vida é assim, irmãos. Talvez você está vivendo muito tempo com medo de algo. Tem pessoas aqui esta noite que tem medo do seu filho não se livrar das coisas ilícitas. Talvez você está aqui esta noite com medo, aleluia, de o seu casamento terminar, aleluia. Talvez você está aqui esta noite com medo de que algo possa acontecer em sua vida por causa da sua situação financeira, a sua esposa abandonar a sua casa. Mas em nome de Jesus, que esse medo possa cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O medo que nos tira o sono, o medo que traz ansiedade, o medo que traz depressão, o medo que traz a insônia, o medo que faz alguém se tornar um viciado por remédios, o medo que faz pessoas tornarem-se viciado por coisas ilícitas, o medo que traz
a preocupação, o medo que também dizima pessoas e leva para a sepultura. Mas Jesus está aqui dizendo: não tenhais medo, ó homens de pouca fé, aleluia, não tenhais medo, aleluia. Quantas vezes o medo te trouxe incredulidade, mas o Senhor está dizendo aqui: tu não deves ser um incrédulo, porque se Ele está conosco, não tenhamos o que temer, não temos do que temer, não temos do que se preocupar, não temos do que nos entregar ao espírito do medo, porque Jesus está conosco, irmãos. Não há nada que possa derrubar aquele que está na presença do Senhor, em nome de Jesus. Diga aí onde você está: a minha família será próspera, o meu filho vencerá esta enfermidade, o Deus que eu adoro curará a minha família, o Deus que eu sirvo libertará os meus filhos da droga, o Deus que eu adoro e que eu louvo, Ele tem poder de restituir o meu casamento, o Deus que está comigo estará passando comigo nesta enfermidade que para o homem é incurável, o Deus que eu adoro e que ajoelho e que louvo a Ele e que eu engrandeço, Ele tem poder para me tirar desta situação. Então eu e você não devemos deixar o espírito de medo imperar sobre a nossa vida, mas deixar que o Espírito Santo tome conta de nós, irmão. Deixar que o Espírito Santo pegue nas tuas mãos agora. Pode estender as tuas mãos aí e tocar no Senhor Jesus esta noite. Você terá uma noite de paz, você terá uma noite de regozijo na presença do Senhor. Esses espíritos que te rodeiam, que se assopram em sua mente, nos teus ouvidos, que faz você perder a sua alegria, a sua felicidade. Tem gente que tem medo do dia, tem gente que tem medo da noite, tem gente que tem medo de sair de casa, tem gente que tem medo de ficar sozinho em casa. Qualquer barulho já se assusta, o silêncio te traz preocupação, a noite te preocupa e você tem medo, o dia te preocupa com medo de alguém chegar em sua casa, tem medo de movimento dentro da tua casa. Mas em nome de Jesus agora, o Deus que nós adoramos, o Jesus que nós servimos, Ele está passeando dentro deste ambiente, aí na tua casa, e todo espírito que estiver alojado aí, Ele tem poder de arrancar tudo isso e nos dar paz que excede todo entendimento. Que cai agora em nome de Jesus o espírito do medo sobre a nossa vida, aleluia. Tudo que é inesperado causa de fato medo. Tudo que nós não esperamos. Às vezes estamos tão em paz e de repente uma notícia, de repente um diagnóstico, de repente alguma coisa que dizem para nós e que bloqueia o nosso cérebro, o nosso pensamento. Você não estava esperando aquilo. Você não estava esperando aquilo lá. E de repente, talvez as coisas não é tão ruim para você. Mas quando você precisa dar notícia para alguém, então aquele medo toma conta do seu coração. E você tem medo. Como eu vou falar? Como eu vou dar a notícia? Há momentos da nossa vida, irmãos, que quando nós olhamos para aquele acontecimento, nos dá medo. Como será a reação? Assim foi com José. Esta mesma situação. Quando Maria volta da visita da casa de Isabel, a sua prima, a Bíblia diz que já é visíveis os sinais da gestação de Maria. Já está visível. Não tem como mais ela esconder os sinais da sua gravidez. Quando ela conta para José, o mundo de José desaba. Imagine só você, um povo nômade, religiosidade, uma mulher que até então virgem, estava naquela situação, pronta para se casar, ou melhor, noiva, não tinha nem idade para isso, irmãos. José estava lá todo amoroso, José estava de certo apaixonado por Maria. Imagine só, hoje já não é muito difícil, apesar de todas as coisas já se mudaram, mas imagine a sua filha chegar em casa, filha de crente, pai crente, mãe crente, dizer a você: olha mãe, estou gestante, mas você nem é casada. Nos dias de hoje, irmãos, já é difícil. Eu não imagino uma coisa dessa na minha família. De fato, não imagino como eu me sentiria.
Agora você imagina naquela época, aonde a religião, irmãos, condenava, as pessoas tinham que se retirar da sociedade, ela era, me perdoe a expressão, escrachada na frente dos demais, era tratada como uma pessoa qualquer. Irmãos, nós estamos falando de uma época primitiva. O mundo de José desaba. José, irmãos, ele perde o chão. Talvez você chegou aqui esta noite desta maneira. Você tem perdido o chão por causa de alguma notícia. Você não esperava aquilo. E você não sabe como vai reagir. O seu medo é, talvez, perder o controle das coisas e agir de uma maneira descontrolada. Tem gente que o medo traz nas mãos dele violência, agressão. O medo traz para ele uma braveza, um espírito de defesa. E ele começa a fazer coisas mirabolantes por causa do medo. A Bíblia diz que o mundo de José desaba. Veja só. Enquanto ele refletia sobre isso, versículo 20, enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu um anjo do Senhor a ele, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós não devemos ter medo, irmãos, de algo que se levanta contra nós. Nós não devemos ter medo de algo que se levanta contra nós. O que aconteceu aqui, todos nós sabemos que de fato era contra a vontade de José. José queria se casar. José queria ter uma vida com Maria, como os demais crentes. José queria ser o espelho de uma sociedade pecaminosa. Não é comum chegar em casa para visitar a sua noiva e receber uma notícia dessa. Então, irmãos, quando olho para esse versículo da parte 20b, vai dizer assim: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui é um caso diferente. Não tem explicação. Imagine só você. Sua filha chegar na sua casa e disser: não teve concepção humana, é do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Como que ficaria a situação de José? Esse povo vai me chamar de doido? Num lugar desse, eu olhar para esse povo e falar que a minha esposa, a minha noiva, melhor dizendo, está gestante do Espírito Santo? Vamos achar que estão tratando com um maluco? Talvez José, irmãos, quando ele não olhou, e quando ele olha para aquilo, tudo que não explicamos nos dá medo. Como que vai explicar essa situação? Talvez aquilo que você não consegue explicar tenha te trazido medo. Sabe como chama esse medo? Medo do que os outros vão dizer. Medo do que os outros vão falar. Medo do que os outros vão pensar sobre você. Medo do que vão falar nas rodinhas, as escondidas, nos grupos de WhatsApp da tua família, nos grupos do WhatsApp dos teus amigos, da tua escola. Quanta gente hoje preocupada com o que vão dizer. Mães que estão aqui esta noite e que por causa dos problemas com os teus filhos, você tem medo de sair na rua, de não saber explicar. Você é mãe, você é uma serva de Deus, você é um crente. Como pode? Crente de filho, que aliás, filho de crente na biqueira? Você não ensinou o seu filho? Você já parou para analisar esse texto tão profundamente? Pode responder aí. Imagina a situação de José. A minha noiva está gestante do Espírito Santo. Você é um maluco.
Quantas vezes eu e você ouvimos murmúrios, falácias? Espera aí, a filha daquele camarada lá está nessa situação? O filho dele está com depressão, mas ele não é crente? Mas ele não serve a Deus? Mas ele não prega a palavra? O casamento de fulano não está dando certo, mas ele não é uma serva de Deus? Eu vejo essa mulher orando de dia, de noite, de madrugada. Tem gente aqui esta noite que tem medo do que estão falando com você. Tem medo de aparecer nos demais na igreja. Tem medo de ouvir o que eles estão falando sobre a sua vida. Tem medo de sair na rua, com medo do teu vizinho dizer palavras que vai te machucar por causa da vida que você leva. Tem gente aqui esta noite que tem medo de ir à casa do pai e da mãe fazer uma visita, porque o seu casamento não vai bem. Tem medo de chegar lá e constrangê-los por causa da tua vida. E isso precisa ser exposto na igreja. Pessoas que hoje não vão à igreja porque tem medo dos julgamentos, tem medo dos apontamentos de pessoas que podem dividir o mesmo banco com você na igreja. Tem medo da palavra que é pregada aqui por homens que têm interesse de lançar pedra nos demais que estão assentados na igreja. Tem medo de fazer uma visita na sua igreja porque você tem um vício e não consegue se libertar. Oh, aleluia! Tem gente que tem medo da pedrada do pastor, do ancião, do presbítero, do cooperador ferir a sua alma e você vir a perder a fé. Mas no nome de Jesus, esta noite, o Senhor está tratando com o seu sentimento do medo. O homem peca, o homem apedreja, o homem também condena, mas Jesus nos justifica perante o tribunal do Senhor. Aleluia! E esta noite há um convite irresistível, aleluia, de não fazer como José. Talvez você está fugindo de alguém, você está deixando de ir à igreja por causa dos seus medos, você deixou de visitar a casa dos seus amigos, dos seus pais, por causa do medo. O medo que tem imperado em sua vida, dos julgamentos e apontamentos, porque o seu casamento não é como o mar de rosa que você gostaria. Talvez você tenha medo de ir à casa dos seus pais e a tua mãe perceber que o teu casamento não vai bem. Tem gente aqui com medo das traições do teu esposo chegar nos ouvidos da sua mãe e do seu pai. Tem irmãos aqui que têm medo das traições da sua esposa chegar aos ouvidos do seu pai e a sua mãe, e você for subjugado e a sua prova ficar mais difícil ainda. Por que esta palavra está dizendo isso? Porque o Senhor está aqui esta noite para justificar você perante o tribunal de Deus. O anjo do Senhor, esta noite, não veio enviado a esta igreja, mas o Espírito Santo de Deus está aqui esta noite para visitar o seu coração e arrancar esse espírito do medo que está no teu coração, cuidar do seu sentimento. Aleluia! José tem uma opção. Maria foi infiel. Deus só estava trabalhando. A opção do pensamento de José. Maria foi infiel quando Deus estava trabalhando. Deixa eu dizer algo a você, ministrado pelo Espírito Santo. O medo faz eu e você pensarmos coisa que não existe. O medo maquina o nosso coração para o nosso próprio prejuízo. O medo faz com que eu e você dirigimos palavras à pessoa que nos ama e ofendemos. Deixamos de viver oportunidades por causa do medo. Porque o medo faz eu e você dirigir palavras
Há pessoas que não merecem ouvir o que tem no nosso coração. Então repreenda o sentimento do seu coração a partir do medo que você está sentindo, irmã. Não faça isso. Você está machucando alguém. Você está falando palavras a alguém que não deveria ouvir tais palavras, porque o medo você tem deixado imperar a sua vida. Você tem deixado o espírito do medo manifestar em sua vida. A pessoa não disse nada, a pessoa não está te apontando, ela não está virando a face para você, mas o medo faz eu e você julgar pessoas. O medo faz eu e você condenar pessoas, justamente aquelas que estão ali estendendo a mão para mim e você. Quantos aqui já fez isso? Eu já fiz isso. Condenei, julguei, condenei pessoas, pensei mal delas. É isso que sou. Todos nós somos assim. José fez isso, irmãos. Veja só. José pensou, estava pronto para se casar com Maria. Sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José, quando viu os sinais da gestação de Maria, só pensou em ir embora. Ele não queria, irmãos, defamá-la. Ele não queria que Maria fosse exposta em público. Ainda foi um homem sábio. Quantas vezes eu e você fugimos, nós corremos e abandonamos alguma circunstância, algumas coisas em nossa vida, por causa do medo. E Deus está trabalhando, e nós deixamos a nossa bênção para trás. Nós emprestamos o nosso ouvido para o espírito do medo. Nós emprestamos os nossos olhos para o espírito do medo. Nós até nos dedicamos a correr e fugir por causa do medo. Talvez você está fazendo isso, querendo abandonar a sua família, porque tem medo do que está se levantando aí. Talvez você está querendo sair até da tua igreja, com medo de não conseguir dar conta daquilo que Deus te confiou. Talvez você está querendo abandonar o teu trabalho, com medo de não dar conta das provas que têm se levantado contra a sua vida. Não faça tal, aleluia. Irmãos, José não percebeu que Deus estava trabalhando. Talvez você está aqui esta noite e também não está percebendo que Deus está trabalhando em sua vida. Deus está te moldando para o novo de Deus, aleluia. Mas quando José pensou que tudo estava acabado, desmoronando, Deus está trabalhando a favor da humanidade. Veja só, o profeta disse: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O plano de Deus era eterno, o plano de Deus era perfeito. Aonde estava o medo em José, estava o plano de salvação em Deus. Era a palavra de Deus se cumprindo. Talvez você chegou aqui esta noite, que o teu coração está coberto de medo, mas acredite, esta noite a palavra de Deus está se cumprindo mais uma vez, arrancando o medo do seu coração. Esta palavra, este sentimento só trabalhou até hoje, aleluia, porque em nome de Jesus, esse sentimento horrível sairá da sua vida, em nome de Jesus, hoje, aleluia. Este medo que você tem de ir à igreja, de encontrar alguém na rua, de falarem algo a você que tem comentado sobre a tua vida, cai hoje, em nome de Jesus, aleluia. Este espírito não pode continuar em você, aleluia.
uma dor pequena que brotou no seu corpo, e isso tem levado ao medo de se transformar em algo grande. Você que é mãe, tem filhos a cuidar, tem uma família, tem algo a zelar. O Senhor está dizendo: descanse em mim. O Senhor tem as rédeas da história em suas mãos, e enquanto Ele não permitir, a enfermidade não pode destruir a tua vida, muito pelo contrário, há um plano de cura para você esta noite. Aleluia. Nós temos medo, irmãos, porque não enxergamos além da curva. Nós temos medo porque não vemos no escuro. Nós temos medo porque não vemos no final da história e ficamos com medo. Filhos, futuro, o trabalho, a causa, mas o futuro está nas mãos de Deus. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro dos teus filhos, irmã, está nas mãos de Deus, Pai. O futuro da sua casa está nas mãos de Deus. A sua causa está nas mãos de Deus. O futuro do seu trabalho está nas mãos de Deus. O dia de amanhã não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Nós não devemos sofrer pelo fracasso dos outros. Às vezes nós nos amarramos, irmãos, nos fracassos de alguém, quando olhamos para a nossa vida e ficamos olhando para o fracasso de alguém. Nós amparamos ou ancoramos a nossa vida naquele que não conseguiu vencer os mesmos obstáculos que nós estamos passando. Talvez você está aqui hoje e alguém disse a você: olha, o meu filho viveu a mesma coisa que o seu, o mesmo vício que o teu filho. Olha, o meu marido também tinha os mesmos costumes que o seu, e infelizmente o meu casamento se acabou. Deixa eu dizer algo aqui ministrado pelo Espírito Santo: não viva o sofrimento alheio, mas viva aquilo que Deus colocou em seu coração. Se Ele prometeu a você, e você está orando agarrado nas promessas do Senhor, irmã, você está orando agarrada nas promessas do Senhor, creia que Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Se aquele lá não conseguiu, é porque ele não teve condições alguma de velar e continuar na presença do Senhor. Não que ele não merecia, porque nenhum de nós não merecemos, é porque ele não se atentou à palavra do Senhor, mas ela é fiel em cumprir. O Senhor é poderoso para te dar vitórias. Aleluia! Se há promessa, ela é uma realidade. Promessa e realidade a Deus é a mesma coisa. Ele vela em cumprir a sua palavra. Na mente de José, Maria tinha cometido um pecado. Na mente dele, Maria tinha se deitado com outro homem. Às vezes, nas nossas mentes, nós julgamos pessoas antes de entender ou que ela possa explicar o que está acontecendo. Eu quero repetir isso. Na mente de José, Maria tinha se deitado com outro homem. Na mente de José, Maria tinha envergonhado a José. Às vezes eu e você aplicamos a pessoas julgamentos e nem demos tempo para ela se explicar o que de fato está acontecendo. Talvez o problema na sua casa, com o seu marido, você já parou para pensar? Você já deu um tempo para ele se explicar? Você já deu um tempo para que os seus filhos se expliquem a você? É só uma reflexão. Você já chamou para conversar? Você já parou um segundo para ouvir? Ou você é daquele e daquela que só fala? É daquele e aquela que só julga? É aquele e aquela que a sua balança só pende para o seu lado? Não há misericórdia, não há compaixão, não há amor, não há sabedoria, não há entendimento. Se você está nesse comportamento, o Senhor pede a você: pare para ouvir. Pare para ouvir. Dá tempo de você parar para ouvir. A sua situação, cada dia que passa, talvez está se complicando porque só você fala. Só você quer falar. Só você está correta.
Só você tem tempo para ouvir e não quer mais só falar e não quer parar para ouvir. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi casamentos, relacionamentos se destruírem porque não param para ouvir. E a pessoa está sendo julgada sem ao menos ter a chance de se explicar. Talvez a sua casa está de ponta cabeça justamente por causa disso. Irmãos, o Jó, na Bíblia, foi chamado de adúltero. Você não sabia não? Jó foi chamado de adúltero, de ladrão, de mentiroso. Falaram para ele que Deus matou os filhos dele porque ele era um louco. Ele foi julgado, irmãos, não só julgado, mas foi sentenciado. Jó, você teve todos esses prejuízos porque a sua sentença é de um adúltero. A sua sentença, Jó, é de um ladrão, de um mentiroso. Irmãos, nós formamos juízos de pessoas sem saber a verdade de cada uma delas. Nós formamos juízos de pessoas. José aqui estava prestes a se casar com Maria, sendo justo, ou seja, só olhando para ele. Ele era um justo homem, um homem perfeito. Então ele julga Maria e, não querendo envergonhá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém percebesse. José estava tomando uma atitude precipitada. José não estava esperando que Deus resolvesse suas questões. Então por que ele temeu, irmão André? José ficou preocupado com as opiniões de outros, de como seria. Talvez você está tomando atitude em sua vida, preocupado com a opinião alheia. Talvez você está julgando os seus acontecimentos da sua casa, na empresa, na rua, não sei, irmãos. Preocupado com o que os outros vão dizer quando eles souberem. Quantas pessoas aqui desistindo da sua família, do seu casamento, preocupado com o que vão dizer amanhã quando souberem, sem ter certeza. Mas o Senhor está te repreendendo. Cuidado com os teus atos. Cuidado para não pegar aquilo que é bênção e lançar aos porcos. Cuidado para se não ter transformado uma manhã em um filho pródigo, que pegou todas as bênçãos que o pai tinha, que pegou tudo que o pai deu como herança, e saiu por aí gastando tudo, e teve que comer as bolotas que os porcos comiam. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, com a sua atitude. Cuidado que o medo pode te lançar você fora da tua casa. O medo pode te arrancar de dentro da tua igreja. O medo pode fazer você fechar as portas que Deus abriu. O medo pode fazer você deixar o seu filho para trás. O medo pode fazer você abandonar o ministério que Deus te deu. O medo pode fazer você voltar à sarjeta. O medo pode te lançar para lá. O medo pode fazer você desligar a tua consciência a Deus e fazer você passar a ter intimidade com o diabo. Oh, aleluia! O diabo está aí circulando, plantando medo, plantando raiva, plantando discórdia, plantando ira. São os frutos que é gerado em mim e você, quando nós afastamos da presença do Senhor. Mas esta noite, o Senhor está te dando graça, te alertando, aleluia. Os medos, irmãos, vêm para a nossa vida, e quando vem, ele faz parte da nossa mente primeiro. O medo impera na nossa mente primeiramente. Ele entra em nós e não nos deixa descansar. Quantas pessoas estão aqui? Se você é daquele e daquela que passa a noite, ou metade da noite, ou se não inteira a noite, pensando e pensando e pensando, o medo está tomando conta do teu coração e você não percebeu.
Quanta gente que está aqui, poderá ser que você está perdendo a tua noite de sono, e você tem como companheiro remédio antidepressivo. Você olha para o seu marido que está do teu lado, um homem trabalhador, honesto, que cuida dos seus filhos, mas o medo de ficar sozinha, o medo de ele te deixar, o medo de olhar para você e não te amar mais, tem te afastado do teu esposo a cada dia mais e mais. Acorde, serva de Deus. O medo de seus filhos irem embora, o medo de seus filhos crescerem, porque é natural isso, de ir embora e não voltar mais visitar. O medo, os meus filhos estão crescendo. Cuidado, mãe. A palavra está te alertando a mim e a você esta noite. O que José pensou aqui para encerrar essa palavra, que era a morte, estava trazendo vida. O que ele pensou que era traição, que era uma traição, era uma provisão do próprio Deus. O que ele pensou que era uma rebelião da sua esposa, ou melhor, da sua noiva, era um plano de Deus. Esta noite o Senhor está nos corrigindo. O que você está pensando que é ruim, é provisão para Deus e sua vida. O que você está pensando que é maldade, coisa errada, é o Senhor entrando por um caminho em sua vida. Acorde, há tempo de se arrepender, irmãos. Há tempo de nós olharmos e ver, irmãos, que nós, quando temos conclusões precipitadas, nos traz medo, nos apavora. O que nós, irmãos, olhamos como tragédia, pode ser uma bênção para a tua vida, para aproximar você mais da tua família, para dizer o quanto você ama os seus filhos, para dizer o quanto você ama o seu esposo, a sua esposa, para dizer o quanto a igreja vai fazer falta para você, se você, por exemplo, chegar a sair de dentro dela por causa do medo. O medo está fazendo com você, em vez, às vezes, de se aproximar, se afaste de pessoas. O medo faz com que você se afasta do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da igreja. Não, use isso para aproximar mais dele, use isso para se aproximar mais dela, use isso para se aproximar mais dos irmãos da igreja, use isso para se aproximar mais dos seus amigos do trabalho, use isso para aproximar mais dos seus filhos, para pedir oração, para orar junto, para buscar a Deus junto. Aleluia! Deus não chamou nós para dar-nos espírito de medo, mas espírito de valentia. O que você pensa que é tragédia, para Deus é provisão. Aleluia! Deus sabe lidar com tudo isso. Deus é o seu Criador, Ele é o nosso Redentor, é o nosso Remidor, é o nosso Salvador. A sua vida, a minha vida, a vida dos seus filhos, a dos meus filhos, a do seu matrimônio, a do meu matrimônio, a da igreja em que você congrega, o do seu bairro, do seu vizinho, do seu patrão, dos teus funcionários, do teu amigo na escola, todas elas estão nas mãos de Deus. O Deus que você adora e eu adoro, está sentado no mais alto trono. Em nome de Jesus, esta noite, o espírito do medo foi arrancado do seu coração. Abrir os teus olhos para você enxergar. Não ao medo. O que precisamos é de fé. Não de ter medo, de fé, para vencer os obstáculos. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.